Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso episódio de podcast da Leader Academy, um canal que nós buscamos compartilhar sugestões de práticas que pode fazer a sua vida no mundo organizacional mais leve, mais humana e mais fácil de ser vivida. E hoje eu estou aqui com meus queridos amigos e sócios Eliana e Miguel. E aí, meus amigos, como vocês estão? Bom demais da conta? Tudo Bom. ótimo, bom, tudo ótimo. Show de bola! E, gente, hoje nós viemos aqui falar a respeito de rituais que acontecem normalmente no final do ano. Chega essa época do ano, normalmente a gente começa a avaliar o que que aconteceu, a pensar o que teve de bom, o que teve de ruim, o que que pode melhorar e como pode planejar o ano seguinte. E para isso, Eli, Migs e eu estamos aqui para prosear um cadinho a respeito desse tema e vamos falar de uma forma, como sempre a gente fala, de maneira descontraída sobre esses elementos de final de ano, né? Só que a gente gostaria de fazer um pouco diferente. Ao invés de ficar naquele tradicionalzão, nós vamos trazer aqui um pouco de visões, trocas, que vai pensar um pouquinho fora da caixa, por assim dizer. E eu quero começar com a minha querida Eliana. Eli, quando você pensa na sua experiência, olhando aí até no mundo corporativo, que você tem aí um pouquinho de ano de experiência, vamos falar assim, né? Só um tiquinho? Só um tiquinho. Na sua experiência, qual o perigo de uma retrospectiva focada apenas em resultados financeiros ou operacionais, que muitas Hum, vezes as empresas olham apenas para essa dimensão, para esse recorte? O sim. que que você tem a dizer disso, minha querida? Olha, claro, né, que dimensão financeira, né, resultados financeiros e eficácia, né, de processos, isso é muito importante, claro, né, temos que olhar para isso. O problema é quando a gente olha só para isso, né, como você está trazendo. Por quê? Porque quem faz essas coisas funcionarem são as pessoas, né? São os seres humanos. E os seres humanos não são máquina, né? Tem uma série de questões aí, como que a gente funciona melhor, né? Como a gente é mais produtivo, como a gente fica mais engajado. Então, olhar para esses aspectos, né, importa. Não só olhar para o resultado do ano que passou, mas planejar o que eu vou fazer daqui para frente, né? Então, você considerar, por exemplo, o aprendizado que os indivíduos, né, os grupos, as equipes tiveram, né, ao longo do ano. Então, aprendizados, evolução, né, onde estávamos e onde estamos agora. Reconhecimento, tanto individual quanto coletivo, né? O que que a gente construiu junto. É, e olhar também para o desenvolvimento individual e coletivo, né? Não só o resultado, mas esse desenvolvimento, esse caminhar, né? Considerar o processo, não só o resultado final, né? Considerar o esforço que aquele grupo teve para chegar onde estamos. Então, olhar para isso e é muito importante nesse momento, né? Não olhar só para o resultado, mas também tudo que foi feito para a gente chegar onde a gente chegou. Isso é muito importante, né? Então, esse reconhecimento do esforço e não só do resultado. Esse eu acho que é um ponto-chave. E pegando esse gancho ali, como que a gente poderia sugerir para quem está nos ouvindo ou assistindo, como conduzir isso que você trouxe de um jeito que seja leve, de um jeito que seja até uma visão de retrospectiva com base nesses aprendizados para além das finanças, como você bem trouxe, né? E que traga energia, que traga uma visão de não só cobrança, mas de Hum. celebração, como você mesma comentou. Como você poderia compartilhar com quem está nos ouvindo aqui um pouco mais de detalhe o como executar isso? Uhum. Olha, uma abordagem que eu sempre gosto, né, de trazer
é a questão da colaboração de todo mundo. Então, não é aquela visão do chefe te avaliando, né? O chefe avaliando, não, mas todo mundo falando. Então, eu falar de mim mesma, eu falar do Daniel, eu falar do Miguel, né? E a gente ter essa visão coletiva, né? Da construção coletiva, da contribuição coletiva. Então, como eu enxergo o melhor de cada um, sendo par daquela pessoa, e não só sendo o chefe daquela pessoa, por exemplo, né? Então, fazer uma dinâmica neste grupo, né, que cada um se autoavalia, avalia o outro, mas nesse sentido, é, no melhor sentido, né, da avaliação de desempenho, vamos falar assim, né? Eu reconheço as suas forças, eu reconheço o seu esforço, né? Eu reconheço que você contribuiu para o grupo, né, para os objetivos da organização, e eu celebro isso, né? Eu aprecio e celebro isso em cada indivíduo. E a gente mesmo, ouvindo, né, todas essas apreciações, a gente sabe onde a gente tem que desenvolver mais. Então, aí já começa a ser construído o meu plano de desenvolvimento individual, né? Não preciso de ninguém falando isso para mim, né? E eu recebo o apoio do grupo para esse desenvolvimento, né? Quem pode me apoiar, quem pode me ajudar, e focar muito nas conquistas, né? Então, usar esse momento para fazer celebração de evolução, de conquista, de aprendizado, né? Então, fazer de uma forma bem colaborativa, onde todo mundo participe, e sair daquele formato, né, super comum que a gente vê nas organizações, do chefe premiando quem performou mais, né? Então, eu convido a gente fugir desse formato e vir para uma coisa mais onde todo mundo participe, todo mundo tem a oportunidade de apreciar o outro e apreciar a si mesmo, né? Isso que você trouxe para mim vai muito ao encontro daquela visão de que isso acaba gerando em todos os envolvidos a satisfação de necessidades psicológicas básicas, que é a questão de se sentir competente no que se faz. Essa competência acaba gerando autonomia, que a pessoa conseguir ter uma visão de sua alçada e capacidade de realizar sozinha o que precisa, sem sobrecarregar os demais, e junto disso, uma visão também de colaboração, de conexão, né? É, De pertencimento. E claro que tudo isso acaba aumentando também a alta eficácia, que é a crença da pessoa nela mesma, na capacidade de realização, né? além de aumentar engajamento e desempenho, né, Dani? Com certeza. Sem Eu dúvida. quero estar ali, né? Eu gosto de Uhum. estar aqui, me sinto pertencendo, me sinto reconhecida. Então, isso é muito importante. E engajamento, conforme você está trazendo, né, ele e pertencimento, trazem por consequência o que todo dono de empresa quer. Hum, Aumenta lucro, aumenta a NPS, diminui turnover, aumenta a colaboração e desempenho de todo mundo, né? Que é música para os ouvidos das pessoas, né? O que que você hum, tem a dizer também dessas questões, Mix? Qual a sua Você sabe perspectiva? que teve uma palavra que ele usou que eu gosto muito, que é contribuição, né? Porque quando a gente entra em olhar o que que a gente fez, o pessoal olha tarefa e resultado, tarefa, meta e resultado, né? E deixa de olhar o ponto da contribuição. E o ponto da contribuição tem uma conexão muito íntima com aquilo que você acredita, que você é, e geralmente a gente não pergunta para as pessoas como elas querem contribuir. Você fala, olha, a gente tem que fazer isso, o processo é esse, você segue o processo. A gente avalia o resultado, muitas vezes não olha o processo, mas a contribuição é um ponto relevante, não só no dia a dia, porque sem dúvida no dia a dia a gente precisa perguntar para as pessoas como elas querem contribuir, a gente vai se surpreender sempre
positivamente, porque cada um vai trazer novas ideias, inovação, e quando você pergunta para a pessoa como ela quer contribuir, esses três aspectos de autodeterminação que você comentou, de alguma forma são supridos, porque você está falando, olha, eu não estou falando como você tem que fazer, eu estou perguntando como é que você gostaria de contribuir. Nós temos esta direção. E aí tem um erro que as empresas costumam fazer, é de deixar tudo muito top-down, né? Ou seja, tudo definido de cima para baixo. Eu acho que as coisas relacionadas à direção estratégica, desafios que a gente tem, pode até ser definido num âmbito mais fechado, mas o como alcançar aquele resultado, o como a gente revisa o processo juntos, dá espaço para as pessoas contarem como é que elas querem resolver aquele problema. Elas estão na linha de frente, né? Então, esse é um ponto. E até o próprio evento de final de ano deveria ser algo co-construído, não algo que vai lá o CEO e fala, né? Como ele muito bem falou, né? Vai lá e fala, ó, a partir desse ano vai ser o seguinte, esse ano foi ruim, foi bom, né? Que é geralmente o que a gente escuta, né? E a revisão do resultado também, sem olhar o processo, pode ter sido maravilhoso o resultado, mas a que custo, né, gente? Deixou um rastro de sangue, o ambiente, as pessoas estão engajadas, estão cansadas, estão exaustas, está tudo, cada um estou lá dentro se matando, a gente pode ter um critério de resultado que não é sustentável, né? Nem do ponto de vista empresarial, nem do ponto de vista humano, né? Então, acho que esses são pontos que eu queria destacar do que ele falou, né? Legal. E de certa maneira, amigos, você já trouxe até um pedaço da visão que eu ia provocar vocês dois agora, porque a gente falou de olhar para o retrovisor. E Uhum. falou, depois de olhar para o retrovisor, que aprendizados que isso traz, que celebrações, que apreciações, etc. Agora vamos pensar em olhar para o futuro. A gente então, depois que olhou o que aprendeu, olhou o que aconteceu, celebrou, apreciou, é importante também que a gente planeje o futuro. Planeje o 2026 e pense nele de uma forma não só com base nos aprendizados, mas com base em melhoria, em crescimento, em evolução, seja em aspectos numéricos, financeiros, metas, etc., mas também em aspectos que a gente pode colocar aqui como soft skills e costurados também junto disso, junto da busca do resultado, um olhar com respeito a princípios, valores, acordos combinados entre as pessoas, e com base nisso, eu queria primeiro ouvir a Eli e depois você, Mix. Como que você, Eli, enxerga que poderíamos fazer a parte do processo do desenho do futuro? Que Uhum. aspirações, o que que a gente pode ter, como a gente pode fazer, como podemos envolver os participantes, colaboradores e assim por diante. Mais uma vez a abordagem colaborativa, né? Me vem à cabeça. Então, ao invés de ser o chefe, né, definiu quais são as metas e bora se virar, mesmo sem entender direito, bora se virar para fazer, né? Isso não funciona, né? Então, claro, a gente tem que ter bastante clareza do objetivo estratégico da organização, né? E por incrível que pareça, isso é segredo em muitas organizações, as equipes não têm acesso a isso, né? Eu acho uma loucura, né? Então, primeiro, clareza para onde essa organização quer ir, né? Quem quer se tornar e tudo mais. Então, tendo essa clareza dessa visão macro, né? O norte da coisa, o que eu sugiro que se faça? Todo mundo, e aí é todo mundo mesmo, né? Participando, tendo essa visão, né, do objetivo macro, trazer a sua visão, né, da sua perspectiva, porque cada um tem uma, né, depende da cadeira que está sentado, né, se é mais assim, se é mais assado, tem uma perspectiva diferente para resolver aquele problema, para atingir aquele objetivo. Então, realmente fazer
um encontro onde todo mundo tem a voz e diga o que acha que precisa ser feito e como cada um gostaria de contribuir, como o Miguel trouxe agora há pouco, né? É, e discutir coisas do tipo o que a gente deveria continuar fazendo, que a gente fez e funcionou, então tem esse resgate do aprendizado, né? O que a gente deveria fazer de diferente, que a gente deveria fazer mais, que a gente deveria fazer menos, que a gente deveria parar de fazer. Isso é uma reflexão assim tremenda, né? Então você pode ter vários projetos, várias iniciativas em andamento, mas aquele grupo com esta maturidade atual, com o aprendizado que acabou de refletir, né, olhando para o retrovisor, com essa inspiração de visão de futuro, tem plenas condições de pegar todas essas iniciativas e definir mais isso, menos aquilo, sabe? Assim é sucesso. Bem, de novo, a questão, né? Quem participa do planejamento se engaja com o planejamento. Porque não foi alguém que mandou. Eu sozinha cheguei à conclusão que aquilo é importante ser feito. Então, isso engaja, né? Engaja, me sinto competente, né? Tenho autonomia e me conecto com quem está fazendo o plano comigo, que são os elementos que você trouxe, né, Dani? Então, isso é muito poderoso, né? Isso é muito poderoso. Então, da mesma forma que o exercício anterior, o planejamento do futuro eu também recomendo que seja dessa forma, né? Colaborativa, ouvindo as vozes e as perspectivas de todo mundo, uma co-construção mesmo. É, Bacana. E você, tem, Mix? tem um ponto aqui que eu acho que é geralmente o exercício de planejamento estratégico, de definir coisas para o próximo ano. A gente olha muito a grama do vizinho. O que eu quero dizer isso? A gente Uhum, olha, primeiro, ameaças que a gente não consegue mais mapear direito agora, porque está tudo super complexo, e pontos fracos comparativamente à concorrência. Não é que é saudável fazer, né? Não é saudável fazer isso, a gente não pode ser alienado, mas a gente tem investido muita energia nesses dois pontos e pouca energia em olhar para dentro e falar, olha, peraí, deixa eu ver o que que eu tenho de bom. Esse exercício que ele está propondo, de fato, é um olhar para dentro para depois entender o que que a gente pode gerar para fora. O que que gera valor para a gente, né? E valor não é só valor financeiro, né? E o que que gera uhum. valor para fora, né? E olhar o resultado, mas também pelo impacto, né? A gente está conseguindo ir em direção daquilo que a gente quer ser como organização? Acho que é essa pergunta que é a maior pergunta que a gente tem que conseguir responder num evento de reflexão como esse, né? Mais do que a gente falar comparativamente à concorrência, que precisa fazer. Não estou falando que a gente não vai se isentar de fazer isso, mas pensando em celebração e projetar futuro, eu prefiro que a gente crie uma visão de futuro otimista, realista, do que você começar a olhar o gap, o que falta, porque, olha, vai ficar devendo sempre, ainda mais hoje. Se for em termos de conhecimento, de tecnologia, a gente está devendo sempre hoje. Mas em termos de valor como organização, pô, onde é que a gente pode realmente se diferenciar e ser único? E sempre tem essa condição de fazer essa discussão e provocar essa reflexão nas pessoas, né? Se você já olha você para dentro, fica mais fácil você conectar depois para fora de forma mais consciente, né? Geralmente as pessoas olham para fora, olham para o vizinho antes de olhar para dentro, né? E acho que esse é um grande insight num movimento como esse, para que as pessoas se sintam à vontade, que crie uma visão comum e que não crie também uma ansiedade em relação à comparação, né? Em excesso, né? É um Muito gasto de legal. energia fazer isso, né? Sim, 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 sim. E na visão de vocês, quando vocês olham para as empresas que vocês já atenderam, inclusive, observando exatamente esse feito, esses rituais de final de ano, qual é o maior desafio que vocês já perceberam que existe das pessoas nas empresas para fazer isso acontecer? Quer começar, Eli? Eu estou matutando aqui porque tem muitos, na verdade. Tem muitos, é.
Mas acho que o ponto-chave é essa mudança do jeito de pensar. Para que que serve esses eventos, né? Que normalmente esses eventos de fim de ano é só festinha, né? Vamos falar assim. Então é comum a gente ver um evento de premiação, né? Então, o funcionário do ano, né? Aquela coisa assim, que só alguns são reconhecidos financeiramente, né? E, né, recebe um mérito, alguma coisa assim. E muitos não recebem nem isso, né? Nem esse tipo de apreciação, nem só verbal, né? Nem só apreciação verbal, né? Então, focado muito nisso, então alguns recebendo algum mérito, uma promoção, talvez, e um evento de festa, né? Então, tem comida, tem bebida, tem música e acabou, né? Então, é uma socialização que é importante, claro, né? Mas falta um monte de coisa, fica um monte de ponta solta, né? Então, acho que o primeiro desafio é entender que pode ser diferente, que pode ser melhor, né? E que custa barato. Você pode fazer dentro da própria empresa, né? Se você tiver um espaço, né? Que junte todo mundo, ou que junte grupos, né? Mas você não precisa gastar muito dinheiro, é barato e assim, tem um resultado incrível, né? Porque que resultado melhor que a gente pode ter do que o engajamento das pessoas, né? E elas se sentirem pertencentes e tudo mais, né? Então, acho que o primeiro ponto é essa virada de chave no pensamento aí. Esse é fundamental. E o que eu vejo de desafio também em relação a essa discussão é que às vezes, né, a gente é procurado para fazer um workshop para o final do ano. Ah, vamos fazer um workshop, sentar uma manhã, 8 horas e fazer uma reflexão, e as pessoas até saem satisfeitas daquele momento ali do que elas sentiram, mas não impacta numa construção mais a longo prazo. Então, assim, eu adoraria que, por exemplo, se a gente vai fazer um evento em meados de novembro, que ou final em dezembro para celebrar, que a gente desenhe uma jornada anterior de construção gamificada e que não ocupe muito tempo das pessoas, mas que elas já estejam envolvidas no desenho disso é, antes, porque a qualidade de participação delas na celebração, que é importante na socialização, vai ser muito diferente. Você imagina que se em vez de contratar uma banda, você pega alguém que tem talento e prepara essas pessoas ao longo, para dar um exemplo de uma coisa que pode ser construída coletivamente ao longo e aí a gente consegue celebrar isso lá no final, né? Então eu sinto que é muito. Vem aqui, faz o workshop, 3 horas, junta as pessoas num local e aí já emenda outra coisa ou faz uma palestra, que eu acho que é legal fazer essas coisas, mas se a gente conseguir estabelecer uma jornada de desenho coletivo para chegar àquele ponto de plenitude, isso faz diferença, está envolvido, né? Você construiu o negócio, né? Você, você não precisa ser algo tão mirabolante, porque como você construiu junto, mesmo que seja simples, você sente prazer naquilo, né? Então, eu acho que É. esse é um ponto que às vezes tem o mesmo custo. Você fazer uma jornada ao invés de você fazer um workshop. Em termos de horas consultor, horas alguém que vai estar envolvido naquilo, sai a mesma coisa, mas o grau de reflexão e de impacto que chega lá na ponta é muito diferente, né? Essa visão de jornada, né, Miguel, que é a questão da consistência desse tipo de ação, né? Uhum. Porque realmente a gente estava falando aqui especificamente do evento de fim de ano, né? Mas tem que ser uma abordagem que dura o ano inteiro, que dura, né? Realmente é uma jornada, não pode ter esse tipo de coisa só no encontro de fim de ano, né? Então, essa construção, né? Concordo totalmente com o que você está trazendo. É, tem que fazer parte dos rituais de encontro das equipes, né? Então, nos encontros menores, nos encontros maiores, em todos eles tem que ter esse tipo de abordagem, né? Na minha visão. E aí entra o desafio do gestor não saber bem como fazer, né? E tem várias maneiras, né? Tem várias tecnologias sociais aí que podem ser usadas
né, que a gente usa muito, né, no nosso trabalho, e isso ser incorporado no dia a dia, né? Então, não ser um evento, mas ser uma cultura. Acho que esse que é o ponto. E já meio que encaminhando para os finalmente aqui, né? Para o nosso episódio não ficar tão longo. Quando vocês pensam no uso da tecnologia, principalmente de inteligência artificial, não só a tecnologia humana, até porque tá na moda e todo mundo hoje em dia quer saber como que a IA de repente pode nos auxiliar nesses processos. Vocês teriam alguma sugestão, alguma dica para dar? E uma mensagem final para a gente ir indo para os finalmente aqui do nosso episódio? Pô, eu ia jogar a bola para você, que você é o mestre da IA aí, mas na minha percepção, assim, o que que ajuda, né? Consolidar levantamentos que a gente faz ao longo desse processo de jornada, já vivi isso, e aí fazer análise de sentimento. Acho que as hipóteses em relação aos dados a gente consegue testar com mais velocidade. E até montar as apresentações hoje, se você for avaliar para montar uma apresentação legal, para fazer uma interação, uma co-construção, coletar as coisas que as pessoas estão fazendo, montar vídeos, tem uma série de coisas que hoje te permite utilizar, mas eu acho que é mais essa consolidação analítica do que as pessoas trouxeram. Quer ver um exemplo que eu vivi recentemente? É olhar, as pessoas estavam propondo mudanças ao longo o que que elas. Bem esse exercício que ele falou. O que que a gente quer fazer mais, menos, onde a gente quer. E para traduzir isso, olha, o quanto de proposta que a gente está trazendo é estratégica, o quanto de proposta que a gente está deixando de fazer é operacional. E a gente usou a IA para dar essa resposta. Está vendo que a gente está deixando de fazer um monte de coisa que é burocrática, operacional, para coisas que geram mais valor. A IA consolidou isso, né, para não ficar os post-its lá isolados. Você poderia usar no evento para fazer esse tipo de análise na hora, né? Falar, olha, vamos ver na hora aqui como é que aconteceu, como é que está a nossa proposta, o que está diferente do ano anterior. Então eu usaria IA para fazer essa agilidade das reflexões e provocações, Dani. É isso aí, Miguel disse tudo, né? A gente tem que usar a tecnologia para os processos operacionais mais analíticos, né? E abrir espaço para as pessoas se conectarem entre elas, né? Para serem criativas, para conversarem, né? Então, usar a tecnologia para que ela veio, né? Então, vamos liberar espaço para a gente fazer o que realmente importa, né? Acho que essa que é a minha abordagem, vou falar assim, né? Legal. Me passou pela cabeça algumas outras coisinhas junto de tudo isso. Por exemplo, a gente pode usar a IA com visão computacional para filmar os post-its, interagindo com ela para que não precise necessariamente a gente digitar o que aconteceu, gravar tudo que está sendo dito para que essa gravação seja transcrita e feita uma análise, conforme você até trouxe, Migs, de sentimento, de visão, de organização. Outra questão, a IA é muito boa para organizar os pensamentos que estão muito soltos, né? Para, convergir e a partir dessa conversão, organização. Eu gosto de dizer também que, diante de todos esses dados que às vezes não estão estruturados de uma maneira que a gente gostaria ou que facilitaria o planejamento e a compreensão, a IA pode nos ajudar a usar todos esses dados para ter ideias, para aprender com eles, para pensar criticamente e para consolidar tudo que foi feito no evento Uhum. inteiro, de um jeito É. muito mais simples, muito mais rápido e muito melhor. Algo que antigamente você teria que sentar e digitar, por assim dizer, né? A IA Uhum. pode te acelerar esse processo, te trazendo um monte de insights aí que, no final das contas, seria manual e braçal, por assim dizer, né? É boa de identificação de padrão, né? Ajuda Exatamente, muito. exatamente. E com uma mensagem final aí para quem nos escutou,
que vocês deixariam aí, amigas e Eli? Olha, eu diria, né, o futuro do trabalho é humano, né, gente? Então, temos que colocar o ser humano, os seres vivos, né, no centro das estratégias e passa por esse papo que a gente teve aqui agora, né? Então, o que realmente importa para a vida, né, que temos aqui em mãos e construir em cima disso. Legal. E eu diria que a gente falou tanto de colaboração, né? Sempre falo colaboração é a tecnologia mais disruptiva que existe e é mais difícil de implementar, né? E como isso gera valor no mundo complexo de hoje, né? Então, a gente promover isso, promover esses processos de colaboração mais orgânico, descentralizado, dar voz para as pessoas, como ele falou, a direção pode até ser definida num escopo de conselho e diretoria, mas como a gente vai chegar lá, a gente tem que dar voz para as pessoas, né, para que elas nos contem como. E eu acho que esses eventos são uma excelente oportunidade para isso. Legal, legal. Bom, querido ouvinte que nos escutou, que nos viu até aqui, gostou? Compartilha com as pessoas que você achar que podem tirar proveito disso. Comenta aqui com a gente se na sua empresa está sendo planejado fazer uma festa de fim de ano, uma revisão do que aconteceu de bom, dos aprendizados e um planejamento do que virá a acontecer. Então, quer saber mais? Vem falar com a gente. Nós podemos apoiar vocês nesse processo. E é isso. Até a próxima. Obrigada, até Obrigado, mais. até mais, turma.